Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque você não se sentia pronto? Uma vaga que você não se candidatou, um projeto que você não abraçou, uma conversa que você adiou, uma decisão que você postergou esperando o momento certo. E o momento certo nunca chegou, porque ele não chega. Não funciona assim. Sendo bem honesta com vocês e abrindo o jogo da minha vida, a maior parte do tempo eu não me senti pronta. Mas se tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer, foi tomar decisões só porque eu não me sentia pronta. Isso me fez viver uma vida com muito medo, frio na barriga e dúvidas, mas hoje eu quero te mostrar como que isso é possível e por que é que é esse caminho que vale muito a pena, se ele for trilhado, claro, com responsabilidade, discernimento e com muita coragem. Antes de mais nada, eu vou aproveitar e pedir o seu like nesse momento, que ajuda muito o canal e faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Agora, bora falar de crença? A gente cresce acreditando numa lógica que parece meio óbvia. Primeiro você se prepara, e depois você age, e depois você colhe o resultado. Faz sentido, né? Eu vou estudar antes de fazer uma prova, eu vou treinar antes de competir, eu vou aprender antes de ensinar. Só que tem uma versão distorcida dessa lógica que coloca a maioria das pessoas num estado de congelamento, e essa versão diz assim: primeiro você precisa se sentir confiante, e depois você age. E aí as pessoas ficam esperando se sentir prontas, esperando a insegurança passar, esperando o medo ir embora, esperando aparecer aquela certeza interna que vai dizer assim, ó, agora é a hora. E eu preciso te dizer uma coisa, caso ninguém tenha te dito isso até agora. Essa certeza não vem antes, ela vem depois. A confiança é uma parada muito superestimada. A gente fala tanto dela, mas a verdade é que a confiança é a porta de saída e não a porta de entrada das coisas que a gente faz. Eu vou te contar a minha vida de um jeito que talvez você não tenha ouvido até agora, para isso aqui fazer mais sentido. Eu trabalhei em 6 empresas no decorrer da minha vida e em todas elas eu fui contratada para fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes. Com 16 anos eu entrei numa escola de inglês para dar aula. O detalhe é que até os 14 anos de idade eu era a pior aluna de inglês das turmas. Eu matava a aula, eu não gostava do idioma, eu era bem ruinzinha. E é claro que para dar aula lá, nesse meio tempo, eu tive que melhorar bastante. Ainda assim, eu nunca achei que eu era capaz de sentar a bunda para ensinar inglês para alguém, especialmente para adultos, porque eu trabalhava no turno da noite. Mas como eu sempre digo, a Glau, que era a dona da escola na época, ela acreditou tanto em mim que eu acreditei nela e deu certo. Aí com 17 anos eu saí da casa dos meus pais, me mudei para 600 quilômetros longe deles para estudar um curso que eu tinha acabado de conhecer, que era comércio exterior, porque onde eu morava, gente, não tinha container, eu nunca tinha visto um container na minha vida. E aí eu me mudei para uma cidade portuária onde se respira isso. E eu fui pro Comex na época porque as únicas coisas que eu sabia fazer era me comunicar bem e eu sabia me comunicar em inglês. Então eu achei esse curso num teste vocacional e falei, é isso aí. E aí eu me mudei e comecei um estágio, gente, no Ministério da Agricultura, sem saber o que o mapa fazia, sem nunca ter visto um BL na minha vida, pra quem é da turma do Comex. Aí eu fui para um estágio no despacho aduaneiro, sem entender o que era uma licença de importação. Não contente de lá, eu fui para a operação de um agenciamento de cargas internacionais, sem saber a diferença entre House BL, Master BL. Eu me senti uma idiota nos primeiros meses. E ali eu me ambientei melhor, eu passei mais tempo, aprendi importação, exportação, tudo isso no operacional, até que me convidaram para abrir o departamento comercial num outro agente de cargas. Mas assim, né, gente, como assim eu vou formar um departamento novo e ainda por cima comercial, sendo que a vida inteira eu fui da operação? E lá fui eu. Depois eu fui contratada para abrir o setor aéreo de um outro agente de carga, sendo que toda a minha história e toda a minha experiência era dentro do marítimo. E ali, você presta muita atenção agora, ali ficou muito claro pra mim que as oportunidades se apresentavam por conta da minha postura e não necessariamente por conta do meu conhecimento técnico. E depois, o mesmo padrão aconteceu, eu assumi uma reestruturação nacional de uma empresa americana, sem experiência nenhuma, sem saber o que era um P&L. Eu cresci um time de 5 para 96 pessoas, sem nunca ter sido responsável pela gestão de uma empresa, por gestão de pessoas e por crescer tanta gente
fazia antes. E depois de tudo isso, não satisfeita, eu tinha um cargo de diretoria, estabilidade, conforto. Larguei tudo nos meus 30 anos para empreender em algo completamente diferente da minha formação original. E vale dizer também que eu comecei uma faculdade nova ali perto dos 30 anos, coisa que eu achei que eu nunca faria na minha vida. E você sabe o que todas essas decisões elas têm em comum? É que eu não me sentia pronta para absolutamente nenhuma delas. Eu morria de medo. Eu lembro até hoje do cagaço que eu tava quando eu tava fazendo a entrevista pra essa empresa que queria que eu fosse pro comercial. E era muito engraçado, porque eu tava com medo deles descobrirem que eu era uma farsa. O que é uma loucura, porque eles já sabiam que eu não vinha do comercial. Mas mesmo assim eu sentia um medo imenso. Eu não tava pronta, eu tava com medo de falhar e o mundo inteiro apontar o dedo pra mim e levantar uma faixinha, sabe? Uma plaquinha dizendo: eu já sabia. Só que com o tempo eu entendi que nada disso é acaso. Porque é exatamente assim que funciona. Você vê que a ação vem primeiro, a confiança ela vem depois. Então o que é confiança no final das contas? Ela não é a ausência de medo. O medo, ele vai estar lá, sempre. Toda vez que você for fazer alguma coisa nova, o seu cérebro ele vai disparar um alarme. Porque por mais que nós estejamos no ano que nós estamos, o nosso cérebro ainda é o mesmo cérebro lá do Homem das Cavernas. Então você não se engane. Ele vai te dizer que você não tá pronto, que vai dar errado, que você vai se expor, que as pessoas vão perceber que você não sabe, que as pessoas vão te julgar. E é importante que você não acredite, sabe por quê? Porque o seu cérebro ele foi programado para sobrevivência e não para o sucesso. Ele não sabe a diferença entre um predador da selva e uma oportunidade nova. Para ele é a mesma coisa, porque uma oportunidade é algo desconhecido, é uma ameaça. E é bem isso, você não sabe o que tem atrás dessa oportunidade, o que realmente pode te trazer. Então o medo não é o problema é o que você faz com esse medo. Eu tenho uma máxima que guia as minhas decisões já há alguns anos, que é: se tem medo, é pra lá que eu vou. Não porque eu sou corajosa no sentido romantizado da coisa, ou porque eu sou irresponsável, mas porque eu aprendi que é exatamente atrás desse medo que tá o próximo nível. É lá que tá o que eu ainda não vi, o que eu ainda não provei pra mim mesma, o que vai expandir quem eu sou. Não tem como eu me desenvolver sem eu acessar novos pensamentos, percepções, novos níveis, se eu não tiver disposta aí com medo mesmo. Então, não precisa eliminar o medo pra você fazer alguma coisa. Você precisa aprender a levar esse medo junto. Coloca ele na sua mochilinha e nós vamos juntos. Então, como que você constrói confiança de verdade? Aqui eu vou compartilhar 3 coisas que funcionam muito bem pra mim e também funcionam pras pessoas que eu atendo. Vamos lá. A primeira delas é a ação antes do preparo. Gente, ação acima de qualquer coisa. Você não vai se sentir pronto antes de fazer. Você vai se sentir mais pronto depois de ter feito. E eu não tô falando de ser impulsivo, eu tô falando de parar de usar o preparo como uma desculpa para não começar as coisas. Tem uma diferença imensa entre você estudar para entrar mais preparada numa situação ou você estudar para se sentir completamente pronto antes de entrar nessa situação e aí no fim das contas você nunca entra na situação. Sabe por quê? Porque você nunca tá pronto, nunca tá preparado. No fim das contas é procrastinação, é medo, é vaidade, tudo isso disfarçado numa carinha de responsabilidade. Então a pergunta certa não é se eu tô pronto. A pergunta certa é: qual que é o menor passo que eu posso dar hoje em direção a isso aqui? E vai. E aí você vai se sentindo mais pronto. Número 2 é evidência acumulada. Para com essa palhaçada de que se você só repetir frases, você vai conseguir tudo. O seu cérebro não confia só em palavras, ele precisa de provas. A afirmação no espelho, ela pode ajudar a mudar seu dia e mudando a sua mentalidade, te deixar mais animado, mas ela não constrói confiança, não adianta. Você pode escrever "eu sou capaz" 100 vezes, que o seu cérebro ele vai olhar para trás e ele não vai encontrar evidências de que você é capaz, e aí ele vai dizer: mentira! O que constrói confiança é histórico. É cada vez que você for lá e fez alguma coisa, mesmo com medo, e você não morreu. Que você entrou numa situação nova e saiu de lá em pé. Que você provou pra você mesmo que você era mais capaz do que você imaginava. É lá que o seu cérebro vai buscar. Então eu vou te perguntar, você tá construindo esse histórico agora? Ou você tá esperando se sentir pronto pra começar a construir? Porque se você estiver esperando, você já tem a sua primeira tarefa aqui, que é agir. E o ponto 3 é aceitar o medo como seu companheiro e não como seu inimigo. E eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. Você vai pensar no medo como aquele passageiro chato de um BlaBlaCar que você aceitou. Ele tá lá no seu carro fazendo barulho, reclamando do caminho, reclamando do tempo,
Mas quem tá no controle, quem tá no volante é você. Então, quando você para de tentar se livrar do medo, você começa a agir com ele presente, é que as coisas vão mudar. Você vai perceber que ele diminui depois que você age. Então, não adianta você ficar esperando o medo ir embora antes de você agir. Não vai acontecer. O pior momento, ele é sempre anterior a uma decisão, não é posterior. E com o tempo, você começa a reconhecer o medo não como um sinal de que você não tá pronto, mas como um sinal de que ali é a bordinha do seu crescimento. É ali que tu quer estar, você quer atravessar. O medo, ele precisa ser conselheiro e não carcereiro. Aí lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo, que é quantas coisas que você deixou de fazer porque não se sentia pronto? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quantas das coisas que você mais se orgulha hoje você fez se sentindo completamente seguro antes de começar? Eu aposto, assim, ó, eu arrisco que a resposta é nenhuma ou quase nenhuma. Eu, particularmente, assim, ó, tudo que eu me orgulho de ter feito, de ter me tornado, foram coisas que eu senti medo. Eu não me sentia completamente preparada. Porque é assim que a banda toca, é assim que funciona. Você age com medo, você sobrevive, seu cérebro registra e da próxima vez fica um pouco mais fácil. Não porque o medo sumiu, mas porque você agora tem prova de que você consegue. Inclusive, eu recomendo muito olhar para o passado como uma fonte de consulta para você se empoderar para o seu presente e para o seu futuro. Várias vezes que eu tô tremendo na base com alguma coisa, eu consulto o meu passado. Eu lembro, olha lá, você tava com medo, não tava preparada, você foi e fez, agora você vai fazer de novo. É o meu cérebro buscando evidência. E você vê que o foco não é me livrar do medo, é agir junto com ele. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que confiança não é um estado que você alcança, é uma prática que você tem que fazer todos os dias, em decisões pequenas que você toma, em passos pequenos que você dá. A confiança é a decisão de parar de esperar se sentir pronto e começar a agir como se você já tivesse conseguido. E eu quero que você me conte aqui nos comentários qual que é a coisa que você tá adiando, esperando se sentir pronto. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa enorme, mas escreve. Até porque às vezes a gente nomear é o primeiro passo pra gente de fato ir. E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas. Eu tô aqui pra te impulsionar a não esperar as condições perfeitas e sim construir essas condições enquanto você caminha. A gente se vê no próximo episódio.